RSI ou estocástico? Qual desses dois indicadores escolher? Na verdade, essa é realmente uma pergunta popular. Eu vi uma enorme quantidade de comentários, mensagens no chat durante minhas lives justamente com essa pergunta, porque ambos são indicadores de tendência. O RSI é mais popular, é praticamente um gigante do trading, usado em absolutamente todos os mercados, em qualquer tipo de negociação. Já o oscilador estocástico parece ter se tornado mais popular recentemente, e é muito comum se deparar justamente com essa dúvida: qual usar, o primeiro ou o segundo tipo? Ambos possuem zonas de sobrecompra e sobrevenda. Ambos funcionam de maneira semelhante. Por isso, neste vídeo, vamos finalmente entender a fundo quando usar o primeiro, quando usar o segundo e como fazer isso da maneira correta. Então, as principais diferenças. O RSI calcula a força e a velocidade das mudanças de preço, mostrando se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Seu valor varia de 0 a 100. Normalmente, o nível 70 é considerado sobrecomprado e o nível 30 ou abaixo, consequentemente, sobrevendido. O estocástico, ou oscilador estocástico, compara o preço atual do ativo com sua faixa de preços em um determinado período e o valor também varia de 100 a 0. Os níveis 80 e 20 também costumam indicar, respectivamente, que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, vamos falar sobre o horizonte temporal. O RSI é frequentemente utilizado em gráficos de médio e longo prazo. Já o estocástico pode ser mais sensível e costuma ser aplicado em intervalos de tempo mais curtos. Se falarmos sobre sinais específicos, pontos de entrada e, em geral, a interpretação do indicador, no RSI os sinais são gerados quando os níveis de 30 e 70 são cruzados, assim como em casos de divergência. O estocástico, por sua vez, gera sinais condicionais quando há cruzamento das linhas K e D, além de quando entra em zona de sobrecompra, sobrevenda e também em casos de divergência, certo? Ou seja, basicamente são adicionadas mais duas médias móveis. Se falarmos sobre os tipos de análise, o RSI mostra melhor o estado geral da tendência, enquanto o estocástico é mais eficaz em um mercado lateral, onde as oscilações de preço são mais acentuadas. Então, agora passamos para a plataforma. Deixa eu mostrar como você pode ativar esses indicadores e começar a usá-los, caso você ainda não saiba. O RSI está aqui, e logo abaixo dele temos o oscilador estocástico. Esses dois indicadores estão posicionados na parte inferior do nosso gráfico principal, e já dá para ver que há algo semelhante entre eles, assim como algumas diferenças. Bom, é claro, essa é justamente a ideia deste vídeo, por isso essa pergunta é feita. Mas antes de, digamos, sim, termos analisado a teoria, passar para a prática, mostrar exemplos práticos das diferenças e falar sobre como usar isso corretamente, vamos, claro, para as configurações. Se com o RSI tudo é bem simples, a única opção de configuração é o intervalo de tempo, ou seja, o número de períodos. Um período corresponde a uma vela. Ou seja, no momento está configurado para 14 velas no gráfico, certo? Podemos colocar 18, podemos colocar qualquer quantidade, mas a configuração padrão são 14 períodos. Já com o oscilador estocástico, as coisas ficam um pouco mais interessantes. Temos o período K e o período D basicamente, são duas médias móveis, uma de um intervalo de tempo maior e outra de um menor. Ou seja, o período também indica a quantidade de velas. E por que isso foi feito? Para que possamos identificar pontos de entrada quando essas duas linhas se cruzam, certo? Ou seja, basicamente, temos uma analogia com a estratégia das duas médias móveis ou com a estratégia do MAC, certo? Acho que assim vai ficar mais claro para você, né? Porque, no MAC, procuramos o cruzamento dessas duas linhas e então abrimos operações, seja para cima ou para baixo. E com o oscilador estocástico também dá para fazer isso. Mas se você não opera em intervalos de tempo grandes, tipo, sei lá, 12 horas, 24 horas e coisas assim, então, na verdade, focar nessas duas médias móveis e justamente na interação entre elas, basicamente, não faz sentido. É melhor então ativar o próprio MAC e usar ele mesmo. Por isso, em relação às configurações, na verdade, a gente pode esquecer essas duas médias móveis. Se for mais prático para você, pode até pegar uma média entre elas, com o período 3 e 14. No geral, elas não vão ser muito diferentes. Basicamente, você pode colocar o período 10, né, como K, e até esconder o período D, certo? E aí você vai ter só uma linha assim. É claro que, em ambos os casos, a gente pode mudar as configurações, né? Mas essa é uma das variações, caso você não precise desses cruzamentos, para que o gráfico fique mais agradável aos olhos, parecendo um pouco mais simples. Mas isso não é tudo. A gente ainda tem um parâmetro de suavização. Basicamente, ele remove ruídos desnecessários para a gente. No geral, também é um indicador bastante padrão. Por padrão, ele vem ajustado em 3, e a gente pode escolher os tipos de média móvel. Na verdade, a gente já analisou os tipos de média móvel em um dos vídeos anteriores. Mas como isso, na verdade, é muito importante, se a gente notar as mudanças, né, como a linha em si muda ao alternar, vamos ver que realmente são mudanças bem grandes. Por isso, deixa eu relembrar rapidinho para vocês qual é a diferença entre as médias móveis. Então, SMA, WMA, EMA e SMMA.
São diferentes tipos de médias móveis usadas na análise técnica para suavizar os dados de preços e identificar tendências. Na verdade, as médias móveis têm muitas aplicações, são usadas em vários indicadores, inclusive aqui. Aqui estão as principais diferenças entre elas. No geral, podem anotar isso, lembrem-se, vocês ainda vão precisar dessa informação. SMA é a média móvel padrão, calculada como a média dos preços em um determinado período, ou seja, cada valor dentro do período tem o mesmo peso. Basicamente, pegamos da 10ª até a 20ª vela, somamos e dividimos pelo número de velas, ou seja, por 10. Esse será o preço resultante. Depois temos WMA, que é a média móvel ponderada. Ela dá mais peso aos preços mais recentes do que aos mais antigos, ou seja, é mais sensível às mudanças de preço em comparação com a SMA. Basicamente, entre 10 velas, as últimas 5 terão um peso maior. O terceiro ponto é a média móvel exponencial. Ela também dá mais peso aos preços mais recentes, mas faz isso através de um alisamento exponencial. A fórmula é um pouco diferente em comparação com a WNA. Ela reage mais rápido às mudanças de preço em comparação com a SMA e a WMA justamente por causa desse tipo de suavização. Depois, o quarto ponto é a SNMA. Ela combina elementos da SMA e da EMA, suavizando os dados ao longo do tempo, mas é menos sensível às oscilações do que a EMA, proporcionando uma tendência mais suave. E também temos as médias triangulares. No geral, TMA é esse tipo triangular. Eu mesmo não uso. Na verdade, quase ninguém usa. Então nem precisa se preocupar com isso. Se for comparar, a SMA é simplicidade, peso igual. A WMA leva em conta o peso, é mais sensível. E a EMA é suavização exponencial, reação rápida. SNMA é um suavizamento mais suave, uma combinação de SMA e EMA. Mais ou menos, fica assim. Cada um desses indicadores tem seus pontos fortes e fracos. A escolha depende dos objetivos da análise, mas vou agilizar um pouco esse processo para você e dizer rapidamente que, basicamente, o padrão em todo lugar é a SMA. Sim, esse é o mais padrão. Se você não sabe por que deveria usar outro tipo, é melhor usar a SMA. Mas, na maioria das vezes, a tendência mais recente no trading é justamente usar a EMA. Na maioria das estratégias, é ela que você vai encontrar. Eu também costumo usar mais ela, porque traz bons resultados. Na verdade, no oscilador estocástico, você pode colocar EMA ou pode deixar a SMA como padrão. Isso não vai fazer uma diferença tão grande assim. É isso. Mas agora você já sabe todas as diferenças, e isso é o mais importante. Ok, vamos seguir em frente e voltar ao ponto de onde começamos. Já analisamos todas as configurações, discutimos as mudanças teóricas e, resumindo, fica claro que usamos o estocástico para operações de curto prazo, o RSI para operações de prazo mais longo, mas, na verdade, o RSI também pode ajudar em operações de curto prazo. Por isso, aqui eu poderia usar ambos. Na verdade, a principal diferença entre esses dois indicadores é que usamos o RSI em tendências de alta e de baixa, enquanto o oscilador estocástico é absolutamente inútil em tendências de alta ou de baixa. A grande sacada dele é justamente o movimento lateral, que é onde precisamos utilizá-lo. Agora mesmo vou te dar um exemplo. Veja, estamos vendo um movimento de alta relativamente suave, e o RSI frequentemente nos indica que, nesta faixa, deveríamos ter vendido, e nesta outra faixa também deveríamos ter vendido. E, basicamente, é isso. Ou seja, basicamente, dois intervalos, após os quais houve uma correção em poucas velas. O oscilador estocástico quase nos diz algo semelhante, sim, mas apresenta um número maior de sinais falsos, sim. Só que ele também nos diz que tínhamos que comprar aqui, comprar aqui, comprar aqui. E aqui parece que tudo é mais ou menos muito semelhante. Multar. Vamos adotar essa abordagem e partir do pressuposto de que a história é, de fato, ambígua. Mas vamos simplesmente, agora mesmo, em tempo real, clicar em outro gráfico. E assim vamos encontrar algo mais interessante e mais objetivo, onde poderemos notar aquela diferença. Vemos que este gráfico está em um movimento lateral, certo? Ou seja, sim, temos um ângulo de inclinação para cima, né? Mas, na verdade, ele não é tão forte assim. E é justamente nesse formato que vemos que, pelo RSI, praticamente não há sinal aqui. Sim, aqui tivemos uma faixa de forte sobrecompra, né? Mas vemos até que, na verdade, todos esses sinais acabaram sendo falsos. No geral, se considerarmos o movimento lateral, não temos sinais. Já pelo oscilador estocástico, os sinais, pelo contrário, estão mais do que presentes. Vamos voltar o período para 14, para que eles coincidam ao máximo. A situação não vai mudar muito. Vemos que aqui tivemos um sinal de venda, aqui tivemos um sinal de venda, aqui um sinal de compra, que foi correto, aqui sinal de venda, aqui uma faixa de compra, o que está correto, aqui de venda, aqui de venda. E, no geral, há uma grande quantidade de coincidências. Enquanto isso, pelo RSI, não temos nenhum sinal aqui. É justamente essa questão. Por não termos uma grande tendência, aqui o RSI é inútil. Se agora encontrarmos uma tendência forte o suficiente, com um ângulo acentuado, sim, por exemplo, desse tipo aqui,
Embora, de novo, no euro com a lira turca não seja tão forte, mas aqui, por exemplo, já temos uma tendência bem forte e vemos que pelo RSI só tivemos um sinal aqui, e ele foi correto. Depois tivemos um sinal aqui, que, na verdade, não foi correto. Aqui tivemos um sinal que, bom, acabou sendo mediano, né? Mas, grosso modo, tivemos 3 sinais, enquanto que pelo estocástico tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinais. E no oscilador estocástico vemos que houve muito mais sinais falsos. Vamos seguir em frente, continuar observando e analisando. De novo vemos um intervalo em que, pelo RSI, não tivemos nenhum sinal, enquanto pelo oscilador estocástico tivemos mais de 6 sinais. É claro que, se a gente for entrar em cada um desses pequenos sinais pelo estocástico, isso não faz o menor sentido. Por isso, a regra mais importante é: se você usa o estocástico, procure um movimento lateral bem definido, bem claro, e só aí utilize e abra operações com ele. Porque qualquer operação feita seguindo a tendência vai ser inútil com ele. Se o RSI ainda pode ser usado em um movimento lateral, o estocástico, de jeito nenhum, não deve ser usado em tendências. É isso. E essa é a principal diferença. Essa é a resposta principal para a sua pergunta. De fato, são 2 indicadores de tendência. Eles funcionam de maneira muito parecida, mas, infelizmente, não dá para compará-los tão diretamente assim. Espero que, neste momento, todos os seus mitos ou dúvidas, ou pensamentos nos quais você não tinha certeza, tenham sido desfeitos, e agora você entenda como usar esses 2 indicadores. Mais uma vez, vemos, por exemplo, um gráfico como este. Aqui, vamos usar exclusivamente o indicador RSI. Vamos mudar para o time frame de 2 ou 3 minutos e ver o que está acontecendo aqui. Vemos, basicamente, que estamos saindo da zona de sobrecompra, tanto em um quanto no outro, certo? Mas estamos em uma tendência de alta global. Então, contra a tendência, até daria para abrir uma operação aqui, mas por enquanto, na minha opinião, não é a melhor opção. Acho que agora vamos encontrar algo mais interessante juntos. Eu gostaria de mostrar para vocês uma operação tanto pelo RSI quanto pelo estocástico. Além disso, na prática, acho que vai ser um pouco mais fácil analisar tudo isso. E aqui no ECN vimos uma tendência bem interessante, onde daria para abrir uma operação. Sim, ela vai tanto para um lado quanto para o outro. É difícil chamar isso de lateralização com certeza absoluta. A gente vê que agora já estamos entrando na zona de sobrecompra. Neste exato momento, estamos nela. Acho que esse é um bom momento para abrir nossa operação de 30 segundos para venda. Estamos nessa zona, e é justamente pelo RSI que estamos olhando, certo? O sinal anterior foi aqui. Basicamente, caímos para baixo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 velas nós descemos. Agora estou usando o time frame de 30 segundos. Então, basicamente, entro na operação por 4 velas, seguindo a mesma lógica. E aqui vamos esperar pelo resultado. E eu já expliquei que me baseei justamente no RSI, porque sim, não é perfeito, não é o ângulo mais alto, nem uma grande tendência, mas de qualquer forma ela está presente. E se for para escolher entre o RSI e o estocástico, na maioria das vezes é melhor confiar no RSI aqui. Por isso, aguardamos o resultado dessa operação. E 3, 2, 1, e a gente recebe o nosso lucro. Vemos que, na verdade, o indicador funcionou perfeitamente para nós. A gente vê que pelo estocástico está desenhando a mesma coisa aqui. Já comentamos que ele tem uma quantidade muito grande de sinais falsos, que nem vale a pena considerar em uma tendência dessas. E pelo RSI mostrou mais ou menos a operação, sim, na qual dava para entrar. Vamos agora encontrar um excelente movimento lateral, um canal de preços com níveis claros de suporte e resistência, no qual tentaremos entrar em uma negociação usando o oscilador estocástico. Gostaria de mostrar na prática, para que você possa entender que tipo de negócios pode procurar e em quais deve entrar. Para isso, procuramos um gráfico sem uma inclinação acentuada. Aqui. Mesmo esse tipo de inclinação não é exatamente um movimento lateral, ainda mais porque vou operar no time frame de 30 segundos. Eu coloquei 3 minutos só para facilitar a identificação da tendência. Quando mudarmos para 30 segundos, o cenário muda completamente. É basicamente isso que importa. Muita gente me pergunta por que eu sempre deixo o RSI ligado, inclusive nas transmissões ao vivo. É porque o RSI simplesmente oferece mais sinais, né? No sentido de que você pode analisar praticamente qualquer gráfico com o RSI, o que não dá para dizer do estocástico, que exige um movimento lateral perfeito para ser realmente eficaz. Por isso, eu pessoalmente dou preferência ao RSI. Mas isso não significa que o oscilador estocástico não tenha nenhuma utilidade. E é isso que eu queria mostrar para vocês agora. Talvez a gente acelere um pouco esse processo, porque encontrar um movimento lateral perfeito não é tão fácil, mas parece que agora, talvez, o Dogecoin esteja justamente nesse cenário, né? Bom, a gente vê que, por enquanto, não temos sinal. Sim, tem um ângulo pequeno, mas, no geral, dá para ver claramente uma zona de suporte, que é exatamente onde chegamos agora.
Então vamos abrir uma compra de $1.000. No geral, o estocástico correlaciona perfeitamente com os níveis de suporte e resistência, porque até agora conseguimos mostrar esse intervalo aqui. E na verdade, para o estocástico, importa menos o que aconteceu há muito tempo no gráfico, porque, como já definimos no primeiro bloco teórico, o estocástico funciona em timeframes bem curtos, né? Ou seja, para ele, importa menos o que aconteceu antes. E se tentarmos traçar aqui uma zona de suporte, vemos que ela fica mais ou menos assim. E quando entramos nessa zona, também vemos um sinal pelo oscilador estocástico. Então, acabamos tendo dois pontos nos quais nos baseamos. O primeiro é a zona de suporte, e o segundo é o oscilador estocástico. E é nesse tipo de canal de preço que isso funciona de forma realmente máxima, ou seja, muito bem e com bons resultados. Ainda temos mais um minuto, então vamos esperar pelo resultado e depois analisar e tirar algumas conclusões. Bem, vemos que, na verdade, até agora o gráfico não teve tempo suficiente para sair desse intervalo, embora pelo estocástico já tenhamos saído daqui. No geral, isso é normal, mas acho que vale a pena abrir mais uma operação. Viu? Vamos entrar de novo nessa zona, só precisamos aumentar o tempo da operação. Pronto, entramos nela novamente e, consequentemente, aumentar o valor aqui para compensar a primeira perda. Agora sim, essa será uma operação mais bem pensada. De fato, aqui ou você diminui o tempo e aposta nesse impulso rápido, ou faz o contrário. Mas, por enquanto, decidi aumentar o tempo de expiração e assim esperar o repique dessa faixa. Levando em conta as operações pelo estocástico, isso é absolutamente normal. Mas agora vamos esperar 2,5 minutos nessa operação. Então, pessoal, vemos que na segunda tentativa finalmente está acontecendo esse repique aos poucos. Realmente o preço médio e a operação adicional com mais tempo nos salvaram. E acho que, com isso, vamos encerrar esse vídeo. Não tenho o objetivo de fazer um grande número de operações lucrativas ou de explicar mais alguma coisa para vocês. Gostaria que essa informação ficasse com vocês, que vocês se lembrassem dela e aplicassem ativamente no seu trading. Hoje falamos sobre teoria, sobre como esses dois indicadores realmente se diferenciam, quais configurações eles têm, quais podem ser usadas e quais são as mudanças claras e visíveis no gráfico. A gente percebeu isso até mesmo nesse repique. Na verdade, depois também tivemos um sinal pelo RSI, sim, mas já um pouco mais tarde. Agora mesmo, a partir desse intervalo, o RSI já está nos dizendo que é hora de abrir uma operação. Mas, de modo geral, analisamos muitos exemplos, e eu abri uma operação lucrativa pelo RSI e uma operação lucrativa pelo oscilador estocástico. O que usar, um ou outro, você deve decidir de acordo com a sua estratégia de negociação. Mas eu sugiro fazer o seguinte: escreva nos comentários RSI se você usa o RSI e escreva estocástico se na sua estratégia você prefere e acha mais útil o oscilador estocástico. Vamos ver quem de nós vai ser maioria. No fim das contas, eu já expus meu ponto de vista sobre isso. E se você ainda não escolheu nenhum dos dois, por que não está operando na plataforma Pocket Option junto com a gente? Então não deixe de acessar o link na descrição deste vídeo. Lá você também vai encontrar um código promocional especial, digamos assim, que ao usar no cadastro. E não só, você poderá receber até 50% de bônus na sua conta de negociação. E claro, não deixe de conferir e assistir nossos outros vídeos, participar das transmissões ao vivo e se envolver de todas as formas na vida do nosso canal no YouTube. Nós vamos ficar muito felizes com isso. Eu sou o Ernest, da plataforma Pocket Option, e a gente se vê nos próximos vídeos.